Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meus amigos. Meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre um quadrinho que é interessante, meus amigos, que eu acho que vale a pena ser falado aqui, até pelo momento que estamos vivendo envolvendo esta franquia do Batman, que é a adaptação em quadrinhos do filme de 89. Esse aqui é a versão que foi lançada pela editora Abril, lá nos final dos anos 80, começo dos anos 90, obviamente, né? Porque esse quadrinho tem uma história interessante. É válido a gente colocar aqui o que envolveu a produção desse quadrinho na época, e um momento onde essas adaptações não eram benquistas, não eram tão famosas assim no meio dos quadrinhos. Depois, posteriormente, inclusive, essas adaptações também não teriam assim um ar muito famoso, né? Mas especificamente a adaptação em quadrinhos do Batman de 89 fez muito sucesso e tem toda uma história em relação a ela. Bem como nós temos aqueles detalhes que envolvem as diferenças, né, do quadrinho para o filme, que é importante pontuar também, porque às vezes o quadrinho está sendo feito não necessariamente depois que o filme foi lançado, mas sim durante a produção do filme. E aí às vezes uma coisa que é mudada no roteiro acaba não sendo mudada no quadrinho especificamente. Então tem esses detalhes interessantes que nós podemos pontuar por aqui. Então bora conversar sobre esse trabalho aqui, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é nova, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Bom, uma das coisas que a gente tem que destacar em relação a essa adaptação, meus amigos, que talvez ela só surgiu por causa de um nome, foi do Jerry Ordway, que é o desenhista desse trabalho. Ele foi o cara que teve o entusiasmo, né, de querer fazer uma adaptação do Batman 89 para os quadrinhos. E uma época que essas coisas não existiam, até porque filmes de super-heróis não eram tão marcantes, a gente não tinha a rodo tal qual é hoje em dia. Você tinha a adaptação de outras obras para quadrinhos, como por exemplo a primeira trilogia, né, de Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, como era chamado antes no Brasil, que havia sido produzido pelo Walt Willison e Art Gullin. E você tinha a adaptação também do Walt Simonson de Alien, um filme para as páginas da revista Heavy Metal. Mas era muito limitado esse tipo de adaptação, né? Era muito pouco do que a gente via. Então, a princípio não se pensava em fazer uma adaptação do filme do Batman 89 para quadrinhos, né? Só que isso mudou quando o Jerry Ordway foi convidado junto com outros desenhistas a dar uma olhada no set de filmagem do filme de 89. Após ele ver o Batmóvel, após ele ver toda a concepção das cenas e assim por diante, toda a montagem ali do estúdio e etc, ele voltou então para o seu escritório e conversou com o seu editor sobre o potencial de poder fazer, né, de vender, produzir um quadrinho adaptando então esse filme aí que faria muito sucesso. E abre um parênteses aqui, né, é importante destacar que o Batman 89 sim é um dos grandes filmes, um dos filmes mais importantes envolvendo adaptação de quadrinhos. Muitas pessoas acabam menosprezando, subestimando esse trabalho, mas não podemos fazer isso, meus amigos. Batman 89 é muito, mas muito importante para este meio. Inclusive, uma das coisas que catalisou esse projeto da adaptação de quadrinhos e ao mesmo tempo começou a levantar mais da Batmania que surgiria com o primeiro filme foi um teaser trailer que foi encomendado pelo produtor do filme, que é o Jon Peters, para o Natal de 1988, que chamou muita atenção das pessoas. E a partir disso, então, o Jerry Ordway, junto com o seu editor, Jonathan Patterson, começaram então a dar prosseguimento na produção desse quadrinho. Primeiramente, eles pensaram em chamar o desenhista Walt Willison, que foi o desenhista também de O Império Contra-Ataca, né, adaptação deste filme para quadrinhos, só que ele não tinha aceitado porque ele já tinha seus problemas ali com Star Wars e ele tinha assinado um contrato de exclusividade com a Marvel na época. Então, o próprio Jerry Ordway assumiu a responsabilidade para ele de fazer os desenhos desse quadrinho, que teria 64 páginas, mais duas páginas, na verdade 2 capas a serem produzidas, né? E o trabalho num tempo escasso, ele tinha 2 meses e pouco para fazer todo este quadrinho que acabaria marcando também o filme. E 2 meses para fazer o que ele fez, meus amigos, o cara é muito, mas muito bom. E junto com eles acabou se juntando o Denny O'Neil para fazer o roteiro, né? Adaptar o roteiro do filme para o quadrinho, né? O Denny O'Neil já era conhecido como a grande lenda dos quadrinhos ali, editor também dos títulos do Batman. Ele assumiu essa responsa, inclusive o Denny O'Neil fez a adaptação do Batman, Batman Retorno, Batman Eternamente, Batman e Robin. Batman Begins, que foi a última adaptação direta de quadrinhos, ou melhor, de filme para quadrinhos, foi outros roteiristas. Mas de qualquer maneira, então, Jerry Ordway começou a dar prosseguimento ali um desenho a lápis, ao mesmo tempo que o Denny O'Neil mandava as páginas pro desenhista fazer o trabalho, enquanto o editor pegava algumas informações, imagens, negativos, etc, para que pudesse passar então pro desenhista, para ele poder ter a cena com que ele pudesse se basear para fazer o desenho. O Ordway basicamente trabalhou aí todos os dias da semana ali, sem muitas folgas, para conseguir terminar no prazo adequado o trabalho, né?
Só que o problema em relação a você fazer uma adaptação direta de um filme no mesmo tempo que ele está sendo filmado é que, tal qual eu falei, existem as mudanças, né? Na primeira metade do quadrinho, tal qual eles destacam, os quadrinistas, eles conseguiram fazer uma coisa um tanto quanto parecida. Tem alguma mudança ou outra ali, mas eles seguem mais ou menos o que está estabelecido no filme. Entretanto, a metade final ali do filme, ou melhor, da adaptação no quadrinho, você vê algumas mudanças e algumas informações que foram tiradas do filme, mas que constam ainda no quadrinho. Eles até tentaram remover ou deixar um pouco mais parecido com o filme, tal qual as informações iam vindo para eles. Entretanto, eles não tinham muito tempo, né? Inclusive o Daniel New fez o roteiro e quando ele viu que teria algumas mudanças, ele deixou a cargo do Jerry Ordway e do Jonathan Petron fazer as mudanças que eles precisavam fazer para deixar mais parecido com o filme. Mas mesmo assim, as diferenças acabaram ocorrendo e você vê coisas ali que estão no quadrinho, mas não estão no filme e vice-versa. Até porque a adaptação em quadrinhos de praxe, ela acaba limitando um pouco, ela é um pouco mais limitada. Algumas informações do filme, ela é bem reduzida no quadrinho. Entrando um pouco nessa parte das diferenças, você vê algumas questões no texto, por exemplo, no Batman de 89, no filme, nós temos lá o personagem enfrentando, né, aqueles ladrões no começo do filme, onde o nosso protagonista diz para um dos ladrões, né, que ele é o Batman, né? Diga a todos que eu sou o Batman. No quadrinho, essa frase muda. Ao invés de ele dizer eu sou o Batman, ele diz eu sou a noite. Há uma mudança de maneira um pouco significativa no fato da apresentação do Coringa. Quando ele vai até aquele médico clandestino lá fazer uma operação para tentar reduzir os danos feitos pela queda no tanque ácido ou tanque de produtos químicos, no quadrinho o Coringa já se revela nessa cena, né? Entretanto, no filme, Coringa só vai se revelar quando ele aparece pro seu ex-chefão da máfia. Aquela propaganda que o Coringa faz envolvendo o seu sorrisex ou o seu gás do riso aí, por assim dizer, nós vemos que temos uma pessoa morta lá, tendo em vista que ela havia absorvido, né? Tinha entrado em contato com o líquido que fazia as pessoas morrerem sorrindo. Kathy, he's been using brand X. With new Joker brand, I get a grin again. No quadrinho nós vemos o Coringa aplicando isso numa pessoa diretamente, né? A pessoa está normal e ela acaba então bebendo desse líquido e morrendo ali com um sorriso no rosto. Existem algumas partes do filme que não estão no quadrinho, como por exemplo aquela cena após ali o Batman resgatar a Vicky Vale no museu, onde tem toda a perseguição dos bandidos do Coringa ao Batman, né? Toda aquela cena não existe no quadrinho. É só o Batman resgatando a Vicky Vale e depois indo pra Batcaverna revelar os planos do vilão para Vicky Vale levar para os jornais. Mas pro final do filme, quando nós vemos o Coringa então fazendo toda a distribuição do dinheiro em comemoração aos 200 anos de Gotham, nós temos o detalhe que as notas distribuídas pelo Coringa e sua gangue na verdade são falsas, que tem o Coringa aparecendo na cédula das notas, né? Tal qual ele meio que falou durante o filme que ele queria pra Vicky Vale, né? Que ele queria seu rosto nas cédulas de dinheiro do dólar americano. Mas pro final do filme nós temos a cena então que o Coringa lá está esperando o helicóptero enquanto o Batman e a Vicky Vale estão segurando as paredes da catedral. No quadrinho, nesse momento, nós temos o Batman e a Vicky Vale, na verdade, conseguindo estar ali seguros em pé em uma parte da catedral, enquanto o Coringa espera ali a sua fuga, né, o helicóptero, para ele poder fugir. É nesse momento que o Batman então acaba tirando um batarangue dele e fala para Vicky Vale que aquela arma que ele está usando seria chamado pela imprensa como batarangue. E depois ele acaba então jogando na perna do Coringa e o Coringa cai pra morrer. Aí que nós vemos uma das grandes diferenças aqui que é citado envolvendo esse quadrinho, né? Que é envolvendo a fuga do Batman depois que a polícia vê o Coringa morto. Porque quando a polícia então acha o corpo do Coringa lá, com aquela risada artificial, nós vemos outro corpo aparecer também, com a máscara, né, a capa e o capuz do Homem-Morcego. Quando a polícia chega perto desse corpo, nós vemos que na verdade quem está ali é o Alexander Knox, que é o repórter que estava com a Vicky Vale junto durante o filme inteiro. Ele na verdade contribuiu para ajudar o Batman, o Bruce Wayne, a fugir. Nessa cena então a gente vê a polícia achando o Alexander Knox ali com a capa e o capuz, enquanto no quadrinho a gente vê ali o Bruce Wayne fugindo com o seu cinto de utilidades. E mais pro finalzinho do quadrinho nós vemos a diferença também que a Vicky Vale, quando vai cumprimentar ou se despedir do Alexander Knox, ela dá um beijo na boca do repórter, né, e não na bochecha tal qual é o filme. O quadrinho tem muitas outras diferenças, inclusive em relação a diálogos e assim por diante, uma coisa que é da adaptação também, faz parte
Você vê o Batman falar muito mais do que necessariamente ficar mais quieto. Quando o avião do Batman é abatido, né, o bate-avião, o bate-plano, o que seja, é alvejado pelo Coringa, ele vai caindo, o Batman no filme não fala nada, mas no quadrinho ele fala, né? Porque você precisa ter os diálogos para conseguir traduzir mais ou menos o que a história quer dizer. O quadrinho tem que ter essas diferenças. Eu já li algumas vezes essa adaptação aqui e eu posso dizer para vocês que, em relação à questão da história em si, ela não tem nada, digamos, a mais, assim. Não é, digamos, um grande texto ou coisa do tipo. O grande diferencial desse quadrinho é o desenho, sem sombra de dúvida. O que o Jerry Ordway fez no tempo, no prazo que ele precisava fazer, é fantástico, meus amigos. O cara realmente fez um grandíssimo trabalho. Existe até uma versão que a DC Comics lançou meio que recentemente, anos atrás, um ano atrás, que é essa aqui, uma versão deluxe da adaptação, né? Que não traz só o desenho aqui colorido, mas também traz as páginas a lápis do Jerry Ordway, que é muito legal esse trabalho aqui, né? Tem até um vídeo que o Daniel HDR fez aqui no YouTube, onde ele vai fazendo uma análise de cada uma das páginas que o Jerry Ordway fez e contrastando com a questão das cores, porque quando houve a colorização, né, quando nós tivemos a colorização aqui, um pouco do lápis do Jerry Ordway acabou se perdendo, né, algumas cenas ali tinham detalhes muito bonitos. Inclusive eu vou tentar deixar linkado esse vídeo aqui dele para vocês darem uma olhada, porque essa comparação é muito legal, mas é um belo desenho, um grande desenho. O quadrinho acabou saindo em agosto de 1989, 2 meses depois da estreia do filme nos Estados Unidos, que foi em junho. No Brasil o filme chegou a estreia em outubro de 1989 e o quadrinho também saiu em 89 pela editora Abril aqui, nesta capa um tanto quanto cartonada aqui, né? Num trabalho gráfico legal da editora Abril, inclusive vinha com um pôster, né? Grátis, um pôster exclusivo. E o interessante da editora Abril é que eles tentaram uma coisa diferente, que foi lançar uma versão em inglês desse quadrinho no Brasil também, né? Tentar uma coisa diferente. Nós temos então aqui, ó, você vê que tá tudo em inglês, tá? The Official Adaptation of Batman, Free, Poster Inside. E o quadrinho todo vinha em inglês também, né? Todos os balões aqui são em inglês, basicamente. Então eles tentaram fazer uma coisa diferente, né? Lançar um produto que abrangesse outra língua também no Brasil. Parece que não deu muito certo, porque foi uma das poucas e talvez únicas tentativas que a editora Abril resolveu fazer nesse sentido. E até o pôster que vinha era esse aqui. Não sei se dá pra ver, mas tá muito grande, né? Ele é grandinho. Esse era o pôster, basicamente, que era a última página que nós tínhamos no quadrinho ali, né? Com o belo desenho do Jerry Ordway. Um grande desenho, eu vou repetir pela 1000ª vez nesse vídeo. E no final das contas, no lançamento dos Estados Unidos, aproveitando o hype da Batmania, essa adaptação vendeu pra caramba. Mundialmente ela chegou a vender 400 mil cópias, né? Lembrando que não era um produto assim que tinha muito destaque entre os leitores de quadrinho. Os leitores não viam com bons olhos essas adaptações, mas esse trabalho de Jerry Ordway acabou sendo recompensado então com esse sucesso, que era vendido nas bancas e era vendido também nas comic shops e nos cinemas, numa versão um pouco mais deluxe, com capa cartonada, né? Diferente do gibi que era vendido nas bancas lá dos Estados Unidos. Lembrando que essa época a gente não tinha ainda exclusividade em relação às comic shops em venda de quadrinhos, né? Nós tínhamos um pouco das bancas ainda vendendo esse tipo de material lá nos Estados Unidos. E realmente é um trabalho que merece destaque. Como eu disse, o texto talvez não seja aquele primor, né? É uma adaptação, vai se perder muitas coisas. Você vê alguns detalhes legais de você fazer comparação com o filme. Mas realmente quando você vê o trabalho que o cara fez em 2 meses com tanta qualidade, você precisa realmente elogiar e trazer para o público este quadrinho. Até falando de Jerry Ordway, nós vamos ter os quadrinhos do Batman 89 a partir de agora, né? A partir de julho até no final desse mês, aí continuando o que envolve Batman 89 e Batman Retorno, pelo Joe Quinones no desenho e o Sam Hamm, roteirista do primeiro filme, no roteiro do quadrinho também. E o Jerry Ordway vai fazer capas variantes, né? Ele fez a capa variante da primeira edição deste quadrinho, então ele continua ligado e fazendo um bom trabalho ainda também, uma belíssima capa que ele fez para este novo quadrinho que está por vir. Então pode ser que esses quadrinhos de adaptação soem como caça-níqueis, né? Tem muitos que são, na verdade, né? Hoje em dia é difícil a gente ver essas adaptações, quiçá nem existem mais. O que a Marvel ou a DC fizeram, tentaram em alguns momentos, é fazer talvez prévias, né? Prequels em quadrinhos de filmes. Rolou com o Superman no Retorno, rolou com alguns filmes da Marvel no começo também, os filmes dos X-Men, né? E assim por diante. Mas meio que isso não foi muito pra frente, sabe? Hoje em dia eu não vejo tanto dessas adaptações aparecendo. BVS também teve quadrinhos digitais que antecediam o filme. Man of Steel também, né? Mas adaptação firme e forte, assim, do filme pro quadrinho especificamente, isso deixou de existir em muitos momentos. O Batman foi até Batman Begins. Cavaleiro das Trevas e Surge não tiveram adaptação. De qualquer maneira, meus amigos, fica como informação pra vocês aí. Caso você tenha visto esse quadrinho num sebo ou coisa do tipo, você ficou, pô, será que eu levo ou não levo? Eu sugeria você dar uma olhadinha.
tem um valor histórico grande, tendo em vista tudo que a gente viu aqui sobre o Jerry Ordway querer fazer e assim por diante, bem como o trabalho do desenho. Sem sombra de dúvida, é um quadrinho a se notar, ainda mais se você é muito fã de Batman 89 e o Batman do Tim Burton, né? Eu acredito que você já deve ter esse quadrinho na sua coleção. Mas se você não tem, se você ficou na dúvida se pegava ou não pegava, eu acho que vale você dar uma olhadinha. Então é isso, meus amigos. Agora eu quero saber de você, me traga aí os seus comentários, se você conhecia essa história, se você já leu este quadrinho, se você gosta do trabalho de Jerry Ordway e do Denny O'Neil, e se você gosta dessas adaptações de filme para quadrinho, essas quadrinizações oficiais, como era o nome. Tem saudade desse tipo de trabalho ou você acha que não precisa mais? Me traga seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa um morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima.